Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de estudar com vocês a palavra do Senhor, precisamente no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 6 do capítulo 4. Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 6 do capítulo 4. Mas antes, vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus, agradecê-lo por cada uma das bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, mas também suplicar pelas nossas famílias, bem como pelo nosso país, pelos governantes. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado e glorioso Pai, nós queremos externar a nossa gratidão, inicialmente pela salvação em Cristo Jesus. Agradecer ao Senhor pelo livramento, pela proteção, pelo sustento que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas dia após dia. Mas nós também queremos suplicar ao Senhor em favor de todos os nossos familiares. Onde quer que cada um deles estejam, que todos sejam guardados, protegidos e sustentados pelo Senhor. Queremos também suplicar por todos os profissionais da saúde, bem como todas as famílias que estão apreensivas, estão enlutadas, algumas já sofrendo por causa dessa pandemia. Suplicamos pelos governantes que o Senhor, por meio do Espírito, esteja orientando, conduzindo essas vidas em cada uma das suas decisões. Queremos suplicar pela igreja que está espalhada neste mundo, que o Senhor continue sustentando, fortalecendo o teu povo e mantendo no coração de cada um a fé em Jesus Cristo. Fale agora conosco por meio do estudo da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 6 do capítulo 4, nos diz a palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém.
É interessante que quando analisamos as Escrituras, a gente vai ver na perspectiva de Deus a humanidade dividida em dois grupos, completamente distintos, como o autor aqui, Malaquias, vai nos mostrar: justo e perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Nós sabemos que existem os salvos e os não salvos. Sabemos que existem aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora de Cristo e aqueles que ainda não foram alcançados. Mas quando a gente deixa a humanidade e vai para a igreja, a gente também vai perceber exatamente a existência de dois grupos. Um grupo que serve a Deus e um grupo que não o serve. E aí há muitas vezes em que nós abraçamos Mateus 13, onde fala da parábola do trigo e do joio. Nós olhamos para a igreja e devemos entender: nem todos que estão na igreja são salvos, nem todos que estão na igreja são trigo. Nós não temos a capacidade de fazer essa separação, como os discípulos naqueles dias gostariam de fazer. Nós também não temos isso, nós aguardamos o dia do juízo. Mas o que está acontecendo aqui? Malaquias é um mensageiro chamado por Deus para falar à nação. Primeiramente, ele vai falar aos sacerdotes, e isso você pode analisar no capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar diretamente aos sacerdotes. Mas agora a gente vê que Malaquias, ele está colocando uma queixa do Senhor, aquilo que o povo estava falando acerca do Senhor. E você pode ver isso aí no versículo de número 13, a declaração do Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis. Veja a declaração de Deus. Deus está dizendo que as palavras deles foram duras para ele. As pessoas vão agir aqui com certo cinismo e vão perguntar: que temos falado contra ti? Deus então vai relatar por meio do profeta quais eram as palavras. Versículo de número 14, 15, deixa bem claro qual era o sentimento deles para com Deus. No versículo 14, Deus diz por meio do profeta: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Essa é uma declaração forte e o povo estava deixando bem claro: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Existem pessoas que têm uma relação com Deus, apenas uma relação utilitarista. O que Deus pode me dar? Essas pessoas, naqueles dias, estavam na igreja, participando de todas as suas atividades, e eles agora estão dizendo: é inútil servir a Deus. O que nos adiantou, o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto, chorando diante de Deus. Eles guardavam os preceitos, eles choravam diante de Deus em busca de uma bênção. E aí no versículo 15 eles vão fazer exatamente uma comparação infeliz. A comparação é com aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Quando no versículo 15 eles dizem: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Eles fizeram essa comparação, a vida deles e a vida dos soberbos. A vida deles que diziam guardar os preceitos e os soberbos que não guardavam. A constatação que eles chegaram é que os soberbos eram felizes, enquanto eles eram infelizes. Veja que no versículo 15 eles deixam bem claro: também os que cometem impiedade prosperam. Quantas pessoas estão na igreja em nossos dias e acham que por serem crentes, Deus tem por obrigação dar-lhes prosperidade?
e que agora são crentes, a prosperidade haveria de vir sobre as suas vidas. E comparam então a vida deles com a vida dos ímpios. E eles imaginam e veem os ímpios então prosperando. E eles dizem que Deus não age com justiça. Deus faz vista grossa àquilo que os ímpios fazem. Final do versículo 15. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O que Deus vai fazer? Deus vai nos mostrar por meio do profeta exatamente a sua resposta àquelas pessoas. A sua resposta, inicialmente, é mostrar que ele sempre teve um remanescente fiel. Que essas palavras não eram resultado da vida de todos os seus fiéis naqueles dias. Haviam pessoas que eram tementes a Deus, o que nós geralmente chamamos de remanescente fiel. Quem são esses? Veja que no versículo 17, o Senhor diz assim: então os que temiam ao Senhor. No final do versículo 16, para os que temem ao Senhor. Veja que Deus está deixando bem claro que há um grupo que teme a Ele. Versículo de número 2 do capítulo 4, mas para vós outros que temeis o meu nome. Existiam ali pessoas em meio àqueles que estavam revoltados, dizendo que era inútil servir a Deus, pessoas que temiam a Deus. Pessoas que amavam a Deus, que respeitavam a Deus, que reverenciavam a Deus. Esses, então, Deus vai descrevê-los como pessoas que temem a Ele. Essas pessoas, no versículo 16, diz que falavam uns aos outros. Essa é uma característica de alguém que teme ao Senhor. Quando você lê Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, que Paulo vai falar sobre a necessidade da plenitude do Espírito, quando você lê Colossenses, que Paulo vai falar sobre habitar em nós ricamente a palavra de Cristo, o falar do cristão. Falar de alguém cheio do Espírito, cheio da palavra, é um falar diferente. Paulo diz que fala salmos, fala a palavra de Deus, palavra de consolo, palavra de edificação, palavras que glorificam a Deus. Ele então vai nos dizer também que eles clamavam a Deus, eles oravam a Deus. Sabe qual era o resultado? Deus os ouvia. Versículo 16, bem no meio do versículo, o Senhor atentava e ouvia. Se eles, conforme o final do versículo 14, aqueles que diziam que é inútil servir a Deus, andavam de luto diante do Senhor e o Senhor não os atendia, esses aqui o Senhor os atende. Por isso que o salmista deixa bem claro: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ou como diz o Senhor Jesus Cristo em Lucas 18, quando ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva, que ele vai trazer como tema o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Ele diz que os seus escolhidos clamam a ele dia e noite. Deus tem escolhidos, eleitos, remanescentes, que clamam a ele, e o que ele faz? Ele ouve. No versículo 16, ele vai dizer que havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O memorial é o registro, a memória de tudo aquilo que eles fazem está diante do Senhor, porque certamente é algo que alegra ao Senhor. Mas aí o Senhor vai mostrar exatamente agora, com a segunda vinda de Jesus Cristo, o dia em que vai estar nítido a diferença entre aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Já é perceptível, enquanto isso não acontece, no relacionamento com Deus, a vida que leva já é uma diferença que existe, mas haverá o dia que, quando Cristo vier, aí veremos novamente
a diferença, conforme o versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que vai estar reservado naquele dia para o que serve a Deus? O que estará reservado naquele dia para os que não servem a Deus? A palavra de Deus proferida por Malaquias vai nos mostrar exatamente que o que está reservado para um grupo é completamente diferente daquilo que está reservado para o outro grupo. Veja aqui nas Escrituras. Veja primeiro o que está reservado exatamente para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que não temem, para aqueles que Malaquias chama de perversos. Ele diz no versículo 1 do capítulo 4, pois eis que vem um dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. É interessante que a Escritura, de forma insistente, tenta nos falar sobre o dia da vinda de Cristo. E esse é um dia difícil, por isso que no versículo 5 do capítulo 4, ele diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia será terrível para os ímpios, porque naquele dia eles serão abrasados. Naquele dia eles serão queimados na fornalha. É isso que espera eles, um fogo inextinguível, um fogo que não cessará. Mas também você pode ver no versículo 3 essa ideia sendo ratificada. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O que está reservado para aqueles que não temem ao Senhor? Fogo, juízo, condenação eterna. Mas o que está preparado para aqueles que temem ao Senhor? Veja comigo no versículo de número 17, como Deus descreve aqueles que temem a Ele. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Veja que aqueles que temem ao Senhor é para ele como um particular tesouro. Naquele dia, o Senhor vai poupá-los. Aquele dia, o grande e terrível dia do Senhor, eles serão poupados como um homem poupa a seu filho que o serve. Não somente isso, veja no versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Essa é uma referência à glória de Cristo, que se manifestará na Nova Jerusalém, onde a glória de Cristo iluminará tudo que lá existe. Outra informação que ele nos diz, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Haverá alegria, uma alegria indizível, uma alegria cheia de glória e majestade. Você também vai ver que isso é algo que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Ele vai poupá-los, ele vai nascer como o sol da justiça, trazendo salvação, e eles estarão alegres. Duas situações completamente distintas. Enquanto aqueles que não temem o Senhor estarão desesperados no tormento, aqueles que pertencem ao Senhor estarão alegres, regozijando em Cristo Jesus. Mas, enquanto isso não acontece, porque nós não sabemos quando Cristo virá, nós não sabemos acerca desse dia, quando será, quando ocorrerá, se estaremos vivos ou não, o que devemos fazer enquanto isso não acontece? Naqueles dias, Malaquias deu pelo menos duas orientações para eles. A primeira orientação está aí no versículo 4
Ele diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Apeguem-se à palavra. Naqueles dias, eles tinham os escritos de Moisés. Eles tinham a lei que Deus entregou a Moisés no Monte Horebe, que ele havia prescrito para a nação. Nós temos hoje a palavra de Deus. Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Devemos nos lembrar, devemos nos apegar a ela. Não devemos, em hipótese nenhuma, descuidarmos em relação à palavra de Deus. Segundo, o Senhor traz a eles uma profecia. A profecia está no versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias aqui é uma referência a João Batista. De fato, João Batista veio, e aquilo foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo vir, João veio, e João preparou o caminho para a vinda de Cristo. Certamente, aquilo se cumpriu posteriormente, depois que Malaquias proferiu essas palavras 400 anos depois. Mas veja só, aquilo que aconteceu naqueles dias deve acontecer. Enquanto Cristo não vem, é um desafio. Os pais fazerem isso, os filhos também. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Deve haver dentro dos lares o desafio de evangelizarmos aqueles que são da nossa família, para que o coração deles seja primeiro convertido ao Senhor e depois haja dentro do nosso lar harmonia. Grande harmonia. E assim nós vamos vendo o coração dos pais se convertendo aos filhos, o coração dos filhos a seus pais. Isso não é uma obra nossa. É interessante que no início do versículo 6, ele deixa bem claro que essa é uma obra que João Batista realizaria, certamente com o auxílio do Espírito. É uma obra que o Espírito faz, converter corações. Daí, percebe que todo o livro de Malaquias fala sobre culto. Infelizmente, algumas pessoas vêm para a igreja cultuar a Deus em busca de uma bênção. Não, na verdade, não entenderam o que significa cultuar. Cultuar a Deus é oferecer a Ele uma oferta pela mediação de Cristo. Quando a gente vier cultuar, a gente já deve entender que é uma enorme bênção cultuar a Deus. Segundo, nós devemos averiguar, devemos analisar o que há no nosso coração. Servimos a Deus porque Ele é Deus ou estamos servindo em busca das bênçãos? Aquelas pessoas naqueles dias estavam comparando as suas vidas com a vida dos ímpios. E eles chegaram à triste conclusão: é inútil servir a Deus. O que nos adiantou guardar os preceitos e estatutos do Senhor? Eu não sei o que há no seu coração, mas eu gostaria que você analisasse, como Paulo disse à igreja de Corinto: examinai para ver se de fato está em Cristo. O que há no seu coração? Você serve a Deus porque Ele é Deus ou você o serve por causa das bênçãos? Quero aqui concluir com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes: Deus é infinitamente melhor do que as bênçãos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a caminharmos servindo a Ele com integridade e inteireza de coração. A Ele, somente a Ele, glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor esteja falando ao coração dos nossos irmãos. Assim oramos em nome de Cristo. Meus irmãos, muito obrigado e até um outro momento, se Deus nos permitir.
Amém.